Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo para falar sobre o UFC 229, o UFC que acontece nesse sábado, dia 6 de outubro, card preliminar às 19 horas e 15 minutos e o card principal às 23 horas. Lembrando que o card principal terá live aqui no canal, então quando for começar o card principal lá, a primeira luta, não esquece de vir aqui no YouTube e conectar na nossa live, que eu vou assistir as lutas aí junto com vocês. Eu não posso colocar as imagens das lutas, vocês sabem disso, por conta dos direitos autorais, eu só posso mostrar o meu rosto, né? Mas eu vou assistir a luta, vou comentando o que tá acontecendo, vou dando minha opinião, enfim, a gente vai conversando como a gente sempre faz aí nos outros eventos que também vão acontecendo, beleza? E lembrando, eu vou falar da pesagem nesse vídeo. Lutas por cinturão não tem aquela libra de tolerância, ou seja, o atleta, tanto o desafiante quanto o campeão, eles não podem exceder nenhum grama sequer do peso da categoria. Então, uma libra, que equivale a 450 gramas, nas outras lutas que não tem disputa por cinturão, você pode exceder essa libra aí de ficar dentro, né, dessa margem aí de tolerância. Você não pode passar disso, né? Senão aí também você já quer demais, né? Você tem que perder um pouco mais. Então vamos lá, eu vou falar desde a primeira luta até a última e quanto cada lutador bateu aí, né? Quanto que é o peso da categoria e quanto cada atleta bateu, pra gente saber aí se confirmou, se não confirmou, se alguém tá mais pesado, se não tá. Então eu acho bastante legal a gente fazer isso, mas antes clica no botãozinho inscreva-se aqui. Tem uma galera que assiste e não é inscrita no canal. Então clica no inscreva-se aqui e eu tenho como saber disso. Por isso que eu falo esse tipo de coisa, né? Eu não tô inventando. No Analytics do meu canal eu consigo saber disso. Então tem muita gente que assiste e não se inscreve. Então clica aí no inscreva-se e ativa o sininho. E bora lá. Primeira luta da noite, a gente vai ter o confronto válido pela categoria meio médio, que é até 77 kg e 600 gramas. O confronto é entre Ryan LaFlare e o Tony Martin, né? O Ryan LaFlare bateu 77 kg e 600, ou seja, exatamente o peso da categoria, e o Tony Martin também bateu 77 e 600. Então, os dois aí exatamente no limite da categoria. Lembrando que até a hora da luta os caras reidratam, comem e já estão muito mais pesados, né? Segunda luta da noite é válida pela categoria peso leve, que é 70 kg e 800 gramas de limite. O Gray Maynard, que vai fazer o confronto contra o Nick Lentz, bateu 70 kg e 800 e o próprio Nick Lentz também bateu aí 70 kg e 800, os dois também no limite da categoria. Terceira luta é válida pela categoria peso pena. Pausa para correção, essa luta é válida pela categoria peso galo e não peso pena. Então peso galo até 61 kg e 700 gramas. A informação do canal Combate estava incorreta. E o confronto é entre Lina Länsberg e Yana Kunitskaya. A Lina Länsberg bateu aí 61,5 kg e a Yana Kunitskaya bateu 61 kg. Próxima luta válida pela categoria peso leve, teremos aí até os 70 kg e 800, que eu já tinha comentado, né? O Scott Holtzman contra o Alan Nugget. O brasileiro bateu 70 kg e 500 gramas, então 300 gramas a menos do limite. E o Scott Holtzman bateu também o mesmo peso aí, 70 kg e 500 gramas, ficando 300 gramas abaixo do limite da categoria peso leve com a tolerância. Próxima luta, peso galo, até 61 kg e 700 gramas. Aspen Ladd contra Tonya Evinger. E a Aspen Ladd bateu 61 kg e a Tonya Evinger 61 kg aí e 700 gramas. Próxima luta, lembrando, eu tô lendo todos esses pesos, categorias, todos esses dados do próprio site do canal Combate, tá? Próxima luta válida para a categoria peso meio médio até 77 kg e 600 gramas, brasileiro Vicente Luque enfrentando Jalin Turner. O Jalin Turner bateu 76 kg e 900, então ficou aí 700 gramas abaixo do limite. Já o brasileiro bateu 77 kg e 300, ou seja, 300 gramas aí abaixo. Então nenhum dos dois precisou ficar exatamente no limite, como foi o caso das duas primeiras lutas que eu citei aqui, né? E na última luta do card preliminar teremos válida pela categoria peso mosca, que é 57 kg e 200 gramas, Sérgio Pérez contra Jussier Formiga. O Sérgio Pérez bateu 56 kg e 700, ou seja, meio quilo abaixo do peso total da categoria mais a tolerância, e o brasileiro Jussier Formiga bateu 56 kg e 900 gramas, então 200 gramas a mais que seu adversário e 300 gramas a menos do limite da categoria. E agora entrando no card principal, primeira categoria que temos é na categoria feminina, peso palha, ou seja, até 52 kg e 600 gramas, e o confronto é entre a Michelle Waterson e a Felice Herrig. A Waterson bateu 52 kg e 200, 400 gramas aí abaixo do limite, já a Felice Herrig bateu 52 e 400, 200 gramas a mais que a sua adversária e 200 gramas a menos do limite da categoria. Segunda luta do card principal, peso pesado até 120 kg e 600 gramas, Derek Lewis bateu 120 e 400
200, quase que ele chega no limite aí do peso pesado, e o Alexander Volkov, que é o adversário do Derrick Lewis, bateu 113,900, então o Volkov aí está bem mais leve que seu adversário e bem mais leve do que o limite da categoria peso pesado, né? Próxima luta, meio pesado até 93,4 kg, teremos o Ovin Sanprou contra Dominic Reyes. O Ovin Sanprou bateu 93,2 kg, 200 a menos do limite, já o Dominic Reyes bateu 92,800, então 400 gramas a menos que o Sanprou e 600 gramas a menos aí do que o limite. Próxima luta agora, válida pela categoria peso leve, teremos aí até os 70,8 kg, Tony Ferguson contra Anthony Pettis. O Tony Ferguson bateu 70,3 kg, meio quilo a menos do limite, já o Anthony Pettis bateu 70,8 kg exatos, então ali no limite para Anthony Pettis. E o Tony Ferguson, que estava um tempo parado, conseguiu bater bem aí o peso, né? E na luta principal é a mesma categoria peso leve, só que não é 70,8 kg, como eu acabei de falar para todas as outras categorias que eu citei que era peso leve também. É 70,3 kg, por quê? Não tem aquela libra de tolerância que eu comentei no começo do vídeo. Então, Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor até 70,3 kg. O russo foi o primeiro a se pesar e bateu bem aí o peso nos exatos 70,3 kg. Então o Khabib, que antigamente passava um aperto ou outro, conseguiu aí bater o peso bastante seco, né? Todo mundo ali que vai se pesar tá bastante seco, alguns ficam até meio moles, né? E o McGregor bateu aí 70,1 kg, então o McGregor ficou 200 gramas aí abaixo até do limite da categoria peso leve. Então não tivemos nenhuma luta cancelada, não tivemos ninguém aí que não bateu o peso, então tá tudo certinho para esse UFC 229, que inclusive tem aí uma expectativa de venda de pay-per-view muito grande por parte do Dana White. Dana White aí chutou que vai vender de 3 milhões de pay-per-views até 3 milhões e meio. Essa é a expectativa. Lembrando aí que uma das melhores, né, maiores bilheterias que o UFC já teve foi cerca de 1.600.000, 1.700.000 pacotes de pay-per-view vendidos, né? Então, eles estão com uma expectativa aí de bater o dobro, né? Pegando ali de 3 milhões a 3 milhões e meio, eles estão numa expectativa de bater quase o dobro ou até um pouco mais que o dobro. Então, eles estão bastante otimistas e isso é importante também, claro, para os atletas que, não todos, né, mas alguns ali, que recebem uma fatia do pay-per-view também, né? Então, faz parte aí da grana para eles. Então é isso. Só mais uma coisa que eu queria comentar rápido. Coletiva de imprensa, o Khabib chegou, ficou esperando o Conor aparecer, isso foi antes, né, da pesagem, e o Conor não apareceu, né? Ele demorou 15 minutos, na verdade ele demorou 25 minutos para chegar. Só que com 15 minutos o Khabib já foi embora, disse que era uma falta de respeito, que não ia ficar ali, que ele tinha as outras coisas dele para fazer, como bater o peso, né? Então ele tinha o tempo certo ali, então que ele não podia ficar esperando e acabou indo embora. E aí depois que ele foi embora, passou aí os 10 minutos, o Conor chegou, o Conor respondeu suas perguntas, ficou ali cerca de 25 minutos respondendo algumas perguntas, fez, claro, alguns trash talks, falou algumas coisas e tal, não sei o que, disse que não foi culpa dele se atrasar, que foi o trânsito, mas enfim, não teve encarada então. Então a encarada vai ser na pesagem, não nessa pesagem que já é a pesagem oficial, né, que eu trouxe os números aqui para vocês, mas na pesagem cerimonial, que acontece mais tarde, né, acontece de noite aí, umas 7 horas da noite, às vezes umas 7h30, e aí sim ali vão ter as encaradas, ali eles já estão reidratados, já comeram, então já fica um pouquinho melhor, e ali sim vai ter aí todas as encaradas desde a primeira até a última luta, e a gente já vai sentir qual que vai ser o clima aí da encarada para essa luta principal, beleza? Então não esqueçam, live aqui no canal durante o card principal, horário previsto 23 horas, beleza? Então é isso, se vocês gostaram de mais esse vídeo, dessa vez trazendo aí detalhado o peso que cada um bateu certinho, se vocês gostaram e querem que eu continue, eu posso fazer isso para os outros eventos. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem. É nóis, valeu, falou!